passado um mês, a mãe foi lá e diz: doutora, o meu filho já corre, já joga futebol, estou com um problema gravíssimo porque tenho de lhe andar sempre a comprar sapatilhas porque ele estraga tudo no futebol e até então o meu filho não estragava o calçado. É um bom problema. E passou e deixou de ranger os dentes. Diz ela, doutora, eu estou super impressionada porque eu nunca pensei que isto viesse daqui. Pois. Pronto, e está tudo interligado. E o pé é efetivamente um pilar. Agora recordei-me deste caso. Exatamente. E temos de tratar efetivamente dele, porque se não tratarmos dele, tudo fica completamente desajustado. Podemos ter outras alterações. Na altura do crescimento, não é? Na altura do crescimento temos de ter vários cuidados, não é? Porque se temos uma criança, um membro deverá estar igual ao outro, mas temos de ter sempre ali algum cuidado para não compensar em excessivo, temos de ter consultas mais periódicas, porque pelo desenvolvimento da própria criança, mas sim, temos resultados muito positivos. E também é curioso, e eu que sou uma das primeiras podologistas a surgir em Portugal, dá um certo gosto nós tentarmos também resolver este tipo de situações e as pessoas estarem satisfeitas, não é? Porque as pessoas ficam às vezes muito admiradas. Doutora, eu pensei que tratava só de calos e de unhas. Pois não, a podologia é muito mais do que isto. E estou-me a lembrar de um outro flagelo, que é o pé diabético. E o pé diabético, as pessoas têm diabetes e eu acho que se habituaram muito. Sou diabético. Pronto, sou diabético, sou hipertenso, portanto, isto não tem problema nenhum, portanto, há milhões de diabéticos, portanto, qual é o problema? Eu acho que as pessoas começaram a lidar um bocadinho com isto de uma forma leviana, muito leviana, exatamente. Por um certo lado, até é bom a pessoa não ficar aquela, olha, acabou-se a minha vida, tenho uma doença crónica e já não há nada a fazer. Saber conviver com essa doença, por um certo lado, tem o seu lado positivo, não é? Mas depois também o facto de não ligar nenhuma o problema é esse, que acontece, não é? Com a doença. O problema é esse, é que as pessoas dizem, mas quer dizer, o meu vizinho é diabético, nunca teve problemas nenhuns, eu sou diabético, mas não tenho um pé diabético. Não, errado. Isso está completamente errado. Um pé diabético, uma pessoa diabética tem um pé diabético, ponto. É um pé diabético. Pronto, o problema é esse. Pois, o problema é esse. É que as pessoas são diabéticas, depois dizem, eu tenho diabetes. Pronto, tem diabetes, trata com a insulina, vai ao seu médico, tenta fazer à partida o seu médico de família, ou endocrinologista, faz a medicação, portanto, e a partir daí estou controlado. Tento ter cuidado com a alimentação e estou controlado. Não, não é assim tão simples. Também não quero alarmar, não é isso. Mas tem de se ter cuidados, ou seja, uma pessoa que seja diabética deve ir a um podologista após saber que é diabético, para se fazer uma avaliação. Que tipo de avaliação é que nós fazemos? Temos de perceber se existe algum ponto de apoio excessivo naquele pé, porque pode estar a formar ali uma calosidade, por exemplo, debaixo do primeiro dedo ou debaixo do primeiro metatarso, que é um osso que está atrás, imediatamente atrás do dedo. E essa calosidade, que não sendo diabético, possivelmente até nem será nada de grave e poderá ser algo esporádico, num diabético pode ser muito mais grave do que só uma simples calosidade. Isso chama-se, essas alterações são alterações biomecânicas, de apoios incorretos do pé. Sim. O pé não apoia corretamente. Se é um paciente diabético, deve ter cuidados porque deve ser retirada a pressão toda desse pé. Por outro lado, temos uma parte muito importante que é a parte vascular. Temos duas grandes artérias a passar no pé, que é a artéria pédia e a artéria tibial posterior. Uma passa no dorso do pé e a outra por trás do malelo. Do malelo interno. O que é que acontece? Interno tibial. O que é que acontece? Essas artérias devem ser avaliadas para percebermos a perfusão delas ao longo dos anos em que se é diabético. Porque eu posso ser diabético, insulina ou não independente, mas posso ter descoberto a diabetes há 1 ano, há 2, e convém ir ao podologista efetivamente para tentar perceber como é que está, eventualmente fazer um Doppler também, para ver aquele fluxo sanguíneo daquelas artérias, para percebermos até que ponto é que aquele pé tem ou não uma oxigenação correta.
e depois tentar prevenir as possíveis zonas de contacto excessivo daquele pé e retirá-las para que no futuro não apareçam ali lesões. Muitas vezes, pronto, não vou especificar muito porque se calhar não faz sentido, mas o pé, existem pés neuropáticos e pés isquémicos, portanto pés neuropáticos dentro da diabetes são pés que apoiam mal, dizendo assim de uma forma muito comum, sim, claro. Apoiam mal e podem ter um excesso de apoio mais ou da parte de dentro, da parte de fora, de um lado ou do outro, e essa pressão deve ser retirada. E por outro lado, podemos ter uma outra coisa que é a falta de irrigação sanguínea que aquele pé tem. E ambas têm de ser avaliadas ao longo do tempo, também para o próprio paciente, lá está, não é para alarmar, mas deve fazer-se a prevenção no sentido de se saberes como está o próprio pé. Até porque se tivermos uma infecção no pé, mas tivermos um pé com uma avaliação vascular positiva, eventualmente o prognóstico será favorável. Se não houver vascularização, logicamente vai ser muito mais complicado. E muitas vezes chegamos a muitos pés, chegamos ao extremo de ter ido para a medicina vascular para revascularizar o membro e só depois tratar a nível da enfermagem e de podológico, porque não há outra forma, porque se não chega ali o sangue nós não vamos conseguir cicatrizar. Pois. Às vezes são pequenas coisas e principalmente os homens são piores que as mulheres. Porquê? Porque, por exemplo, os quintos dedos... Em que sentido? Tem que ser... Porque os pés, assim, eu sou homem, o meu pé tem um problema no quinto dedo do pé, naquele pequenino, não me vou queixar disto, não é? É o dedo pequeno, não é? Okay. E eles descoram um bocadinho isso. Sim. Nós não, porque também nós mulheres que mandamos mais tacões altos, acabamos e mostram mais os dedos do que nós, não é? Exatamente. Exato. Agora já se vê. Estou brincando. E então, como andamos ali com os quintos dedos, temos um bocadinho mais de atenção a isso. Os homens não, como o calçado por norma, de certa forma, é sempre mais largo, nunca descoram sempre um bocadinho o quinto dedo, mas quando aparece ali um problema, sendo diabético, às vezes pode nos trazer graves complicações, nomeadamente uma amputação. Estamos a falar de uma coisinha que, não foi nada de especial, pois não foi nada de especial, mas é um pé que não teve as devidas precauções, a pessoa não sabia como é que havia de fazer e depois leva a consequências dramáticas, nomeadamente a amputação. Pois, estava a falar. Claro, isso é uma consequência que muitas vezes acontece a pessoas diabéticas. Mais do que aquilo que as pessoas pensam. Pois, infelizmente. Pois. A nível norte tem baixado drasticamente as amputações, felizmente porque temos muitos podologistas lá na zona e que vamos tendo o cuidado de tentar implementar estas políticas de prevenção, que é muito importante, porque efetivamente as pessoas não têm essa consciência e devem ter. Como em crianças, que mesmo não sendo diabéticas, deve-se rastrear o pé de uma criança. Porque a ideia que temos é, se tem algum problema, é porque tem o pé chato ou o pé raso. O resto não é problema. Está completamente errado. A criança deve ser avaliada porque um pé extremamente cavo, por exemplo, que é um pé que tem uma arcada muito acentuada, que é exatamente o contrário do pé raso, pode efetivamente vir a trazer graves problemas a nível de toda a cadeia ascendente. Pois, isso é que a pessoa não liga, é um formato diferente. Desconhecimento. Pensa que é só o formato que é diferente. E é um desconhecimento. Ou então o meu filho coloca ligeiramente o pé direito ou o pé esquerdo para dentro. Mas aquilo passa, possivelmente. Ou para fora, pois é. Ou para fora, ou junto aos joelhos, ou abre demais os joelhos. Pronto, e tudo isso deve ser avaliado ainda em criança. Também ainda não existe essa política de prevenção a nível escolar e eu penso que de futuro chegamos lá, não é? Pois. Isso abrir um bocado os joelhos, também acontece um bocado pela prática de alguns tipos de esportes. Em alguns casos, sim. Eu tenho um bodicinho arqueado, porque eu pratiquei durante muitos anos kickboxing. E está muito peso em cima de uma perna só, também pratiquei futebol e, portanto, tudo isso, essas coisas fazem com que o crescimento também acabe por... Possa existir uma alteração, sim. Há determinados desportos que sim. Claro. Não queria especificar o balé, até porque a minha filha anda em balé, mas a verdade é que o balé para o pé
É o melhor. E membro inferior, não é? Não é de todo melhor. Pronto, mas eu acho que todo o desporto em si tem sempre uma consequência. Sim, claro, portanto, e também temos a podologia desportiva efetivamente para isso, para intervir nesses casos, estarmos lá a fazer a prevenção e tratar quando for necessário. Por isso é que a podologia não é só podologia clínica, ou dentro da podologia clínica nós temos podologia ou podiatria, que é a mesma coisa, infantil, geriátrica, desportiva e a própria clínica que tinha falado anteriormente. Portanto, em áreas diferenciadas para termos um acompanhamento diferenciado, mais específico em cada área. Cada área, claro. E a doutora Fátima foi uma das primeiras podologistas? Sim, eu julgo que fui. Eu saí em 2002 e a podologia existe há 20 anos. Então só tinha mais 2 aninhos. Exatamente. E como é que você conheceu a podologia? Caiu-lhe assim do céu um dia? Um bocadinho. Um bocadinho, assim. Foi um bocadinho. Eu queria ir para a área da saúde e queria muito psicologia, porque adoro psicologia. Mas, entretanto, o mentor da podologia, se calhar, o mentor da podologia em Portugal é o Dr. Domingos Gomes, que é amigo do meu pai. E por influências do Dr. Domingos Gomes, acabei por ir para a podologia e ainda bem, porque adoro o que faço, amo a minha profissão e sou uma apaixonada pela podologia. A minha filha diz que o meu primeiro filho é podologia e o segundo é ela. Portanto, para ver o que efetivamente eu dedico à profissão. Pronto, a podologia efetivamente, hoje em dia, as pessoas perceberam que é importante tratarmos dos pés. E estão a começar a perceber que, afinal, não é só calos, não são só unhas, que realmente existe aqui uma biomecânica de tal ordem associada, muito mais complexa do que aquilo que se pensava até então. E como é que, por exemplo, uma pessoa que anda com os pés assim para dentro, como é que se corrige uma situação dessas já em adulto? Em adulto depende da alteração que tenha e depende se já está completamente, se já está completamente estruturada e que nós já não conseguimos ali, portanto, recolocar nenhum osso na posição correta. Podemos forçar ligeiramente, mas é complicado estar-lhe a explicar essa pergunta, porque é muito específico, é caso a caso. Temos de fazer uma avaliação global e só depois dessa avaliação tentar perceber porque é que aquele pé está só porque é que o adulto está a colocar os pés para dentro. Se eventualmente for um problema só no pé, à partida é mais fácil de resolver. Muitas vezes não é só no pé. Porquê? Porque, entretanto, já existe torção do joelho e da própria anca, ou da própria fémur. E muitas vezes alterações a nível da anca. De tal ordem que aí, muitas vezes tentamos só fazer a prevenção para que não fique pior do que aquilo que está. Outras vezes encaminhamos para cirurgia, lá está, depende muito caso a caso. Exatamente. Cada caso é específico. Em crianças conseguimos corrigir. Em todas as coisas na saúde, quanto mais cedo melhor. Não é? Quanto mais cedo melhor, exato. E a prevenção, eu continuo a dizer a mesma coisa, a prevenção é fundamental e nós não temos essa política instituída em Portugal. Nós em Portugal temos amputações, exatamente, temos uma equipa... Fazemos o IRS no último dia. Pronto, também. Portanto, que é que se passa? Exatamente, que é que é um bocadinho por aí. Não é? E acho que devíamos investir muito em prevenção, que é o que outros países da Europa fazem. Eu acho que é aí a prevenção. Se nós investíssemos mais em prevenção, nomeadamente no pé diabético, iríamos ter o nível de amputações reduzia drasticamente, que é o que já acontece no Norte, nos hospitais do Norte. Aqui no Sul as coisas não estão mais... Já existem muitos podologistas, nomeadamente que se deslocaram do Norte e estão a viver no Sul, pronto, mas ainda não com a dimensão que existe no Norte. São os grandes especialistas. Não diria aos grandes, também tenho colegas minhas muito boas cá no Sul. Claro, mas aquilo que eu digo, é como a faculdade só existe uma e é privada e é no Norte, que é a CESPO. É normal que existam mais alunos de lá, Exato. não é? Pronto, e que o foco maior seja lá. Mas muita coisa temos de fazer. É uma área que está em crescente. Sim, sim, sim.